Olá, estamos abordando algumas explanações acerca da introdução à sociologia. Meu nome é Ronei Deluc, conhecido como Professor Teco. E para a nossa abordagem de hoje, nós vamos analisar os chamados clássicos da sociologia, Émile Durkheim e Max Weber. Vamos lá? Portanto, para a nossa análise de hoje, nós vamos buscar principalmente Émile Durkheim e Max Weber. Émile Durkheim, francês, morou, viveu, desenvolveu suas ideias na região parisiense. É considerado o fundador da Escola Francesa de Sociologia, tendo deixado como legado uma série de estudos que se notabilizam. Importante nós salientarmos que a sociologia tem a base da sua origem com a obra Física Social de Augusto Comte, mas é com Durkheim que a sociologia torna-se realmente uma ciência social, porque é Durkheim que vai se preocupar com o estabelecimento do método da sociologia. Ora, com Augusto Comte, ele fundamenta o pensamento cientificista e Durkheim estabelece um método. Segundo Durkheim, a sociologia, a concepção da sociologia, a base, o objeto da sociologia para Durkheim é o fato social. E fato social seria toda forma de ser, pensar e agir de um grupo social. Portanto, o objeto da sociologia, da análise social de Durkheim é a forma de ser, pensar e agir do indivíduo dentro do grupo social. Portanto, Durkheim estabeleceu três características básicas do fato social. O fato ele é geral, o fato ele é externo e o fato social ele é coercitivo. Mediante isso tudo, vejamos, o objeto da sociologia são os fatos sociais. Os fatos sociais possuem essas três características. Primeiro, o fato social ele é coercitivo, exerce uma força sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vivem. São obrigados independentemente de sua vontade de escolha. O grau de coerção de um fato social pode ser identificado pelas sanções sociais que ele provoca. As sanções podem ser legais e espontâneas. Sanções, então, seriam aplicações diretas a uma ação que o indivíduo realiza. Se você vai a um show e você gosta do show, você geralmente aplaude. E se você aplaude, nós podemos chamá-la de sanções espontâneas. Se você não gosta, muitas vezes os indivíduos vaiam a apresentação. Também é uma sanção espontânea, porque não existe norma, regra nenhuma que institui que o indivíduo, gostando ou não do show, ele vai agir de tal maneira. Agora, existem também as sanções legais, que são aquelas previstas numa legislação, previstas em lei. Se você não cumpre tal observação, você é punido. A sanção também tem esse aspecto de punição. Então, o primeiro elemento do fato social, primeira característica é a coerção, também chamada de coercitividade. Os outros dois elementos, o fato social, ele é externo ao indivíduo, ou seja, independe da sua consciência, independe da sua vontade. Existem e atuam sobre os indivíduos independentemente da sua adesão consciente ou não. Portanto, se existe uma regra, se existe uma norma, independente da vontade dos indivíduos, elas devem ser seguidas. Generalidade, portanto, o fato ele é geral, é social todo fato geral, isto é, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria dos indivíduos. Se você vai a um casamento, existe uma forma de se vestir,
Tá? Para cada local onde você vá, existem normas, existem regras, existem leis. Se você vai numa escola, geralmente nas escolas do Brasil, principalmente aquela que exigem dos alunos o uso do uniforme, fica bem claro a ideia da generalidade. A ideia do uniforme é válida para todos. Imagine um jogo de futebol, onde metade do time está utilizando o uniforme e outra metade não. Ficaria muito difícil de se executar a ação ou até mesmo para o árbitro controlar a atividade a ser desenvolvida. Portanto, 3 características básicas do fato social. O fato é geral, o fato é externo e o fato ele é coercitivo. Durkheim, na sua abordagem, na sua análise, ele ainda estabelece que toda a sociedade ela é dividida sob 2 formas. Toda a sociedade desenvolve dentro de si formas de organização social, formas de desenvolvimento da sua organização. Ele denominou isso de solidariedade, onde existe a chamada solidariedade mecânica, que são chamadas solidariedade por semelhanças, solidariedade característica das sociedades primitivas, em que existe pouca ou nenhuma divisão do trabalho. Na maior parte das vezes encontra-se apenas uma chamada divisão social. A solidariedade orgânica é baseada no consenso. Portanto, é a solidariedade característica das sociedades avançadas, principalmente a partir do século XIX na Europa. Tais sociedades são marcadas por uma intensa divisão do trabalho social, que produz uma intensa especialização das funções, capaz de levar o indivíduo a vincular à coletividade, criando coesão e integração social, porque depende uma das partes que a compõem. Assim, nós podemos falar que para Durkheim a análise da sociedade é como um corpo orgânico, daí organismo social ou funcionalismo social. A ideia de Emile Durkheim leva a essa ideia de organismo social. Cada indivíduo possui uma determinada função no campo da sua solidariedade orgânica. Portanto, Durkheim, nesse aspecto, o fato social também gera e conduz o indivíduo ao estabelecimento das chamadas consciências, que são consciências coletivas e chamada consciência individual. O conjunto de crenças e sentimentos que são comuns à média da sociedade chama-se consciência coletiva. De uma certa forma, a consciência coletiva é própria da sociedade. São as crenças, costumes, ideias que todos que vivem em um mesmo grupo compartilham com os outros. Por exemplo, um exemplo claro de consciência coletiva. Se você torce para um determinado time de futebol, você não vai no jogo do seu time de futebol com o time adversário, obviamente você não vai com o uniforme do time adversário e nem vai torcer no meio da torcida do adversário para o time oposto ao seu. Então, consciência coletiva, você se diz adepto a tal time, você vai interagir com as características dos grupos que defendem a ideia desse time. Assim, a consciência coletiva, portanto, é determinada pela própria convivência social. A consciência coletiva é adquirida mediante os processos de socialização. Se você torce para tal time, então você vai agir conforme o grupo que impõe as ações desse time, aos quais somos submetidos ao longo de nossa vida, como, por exemplo, a própria educação. A educação é uma consciência coletiva. E pelo simples fato de você estar analisando nossas abordagens acerca da sociologia, fica bem claro a sua ideia de educação, que é necessariamente a consciência coletiva que nós temos hoje, que é importante para o processo de formação do indivíduo.
Assim, a consciência coletiva pressupõe também uma chamada consciência individual. A consciência individual é justamente aquilo que é próprio do indivíduo, que o faz diferente dos demais. São as crenças, hábitos, pensamentos, vontades que não são compartilhados pela coletividade, mas que são especificamente individuais. A consciência coletiva, então, engloba o todo, o universo da maioria do grupo social. A consciência individual, ela é necessariamente a própria do indivíduo. Agora, note bem, a consciência coletiva não é a soma de consciências individuais, porque essas consciências individuais, elas podem ser divergentes, mas ela é uma soma de consciências que vão convergir entre si. Se forem divergentes, não vão formar uma consciência coletiva. As ideias de Durkheim levam a fundamentação do chamado fato social em duas características: fato social normal, ou chamados saudáveis, e fato social patológico, ou chamados de doentios. Durkheim também utiliza o termo anomia social para designar o fato social patológico ou o fato social doentio. Essas ideias surgem porque, mediante a análise da sociedade, Durkheim estabeleceu a seguinte situação: o fato normal é o fato que não extrapola os limites dos acontecimentos mais gerais de uma determinada sociedade e que reflete os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população. Um consenso entre os indivíduos. Portanto, estaria ligado diretamente com a ideia da consciência coletiva. O fato patológico ou anomia social é aquele que se encontra fora dos limites permitidos pela ordem social, pela ideia do consenso da moral. É uma ruptura consenso-anomia. Portanto, a ideia de anomia social, cria-se a ideia da patologia. Analise você a seguinte ideia: o crime, ele é normal ou ele é patológico? Pensa aí. Pensou? Se você respondeu que o crime é normal, tem uma certa razão. O crime é normal porque existe em toda e qualquer sociedade do planeta. Agora, o que é patológico são as altas taxas dessa criminalidade. Aí sim devemos estabelecer necessariamente nossa abordagem. Então, normal está presente nas diversas sociedades, mas patológico quando nós analisamos o alto índice dessa manifestação deste crime. Então, para Durkheim é justamente assim: de uma sociedade para outra, normal pode vir a ser patológico. Portanto, as ideias criadas por Durkheim estabelecem a análise da sociedade. Daí a ideia de organismo social. E ainda na análise da sociedade, Durkheim estabeleceu a abordagem a respeito das chamadas análise das formas de suicídio, com 3 classificações: o suicídio egoísta, o suicídio anômico e o suicídio chamado altruísta. Um dos mais importantes investigadores a analisar as formas de suicídio cai aquilo que é relevante nesse contexto social: a curva do suicídio. Quanto maior é a solidariedade social, maior é o altruísmo do indivíduo. Quanto mais baixa é a ação da presença da sociedade na vida do indivíduo, maior é o índice de suicídio chamado egoísta. O suicídio egoísta é quando o indivíduo ele estabelece a sua ação mediante
eliminação de qualquer participação social, de qualquer interferência da sociedade. Ou seja, o indivíduo pensa apenas em si. O dado anômico pressupõe uma desagregação social, um estágio já patológico, e o suicídio altruísta já seria necessariamente a ação do indivíduo em prol de um objetivo, em prol de um bem comum, em prol de uma ação maior, onde o indivíduo entende o seu papel social e age em defesa desse papel social. Como exemplo, nós podemos utilizar os chamados kamikazes, pilotos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. É um exemplo de suicídio altruísta. As ideias, então, de Durkheim estabelecem a ideia do organismo social. Primeiro, fato social. Fato social, ele é toda forma de ser, pensar e agir do indivíduo dentro de um grupo social. Ele possui três características: ele é geral, ele é externo e ele é coercitivo. Portanto, essas ideias do fato social. Solidariedade, duas formas, a mecânica e a orgânica. A mecânica, das formas primitivas de organização da sociedade, a orgânica típica da produção das sociedades industriais. A ideia é fundamentar principalmente o processo de organização da sociedade. Então, Durkheim estabelece a sociologia como um organismo social. E agora nós vamos partir para uma outra análise, para a análise de Max Weber. Max Weber, portanto, ele estabelece na Alemanha, durante a década de 1890 a 1915, ele organiza praticamente as suas teorias e reforça a atuação. Período histórico que viveu, processo de unificação alemã até a Primeira Guerra Mundial, os principais livros: A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade, além de inúmeros ensaios publicados durante sua vida. De família alemã, importante salientarmos que ele era de origem burguesa e de religião protestante. Isso vai influenciar necessariamente o seu pensamento, a sua teoria. As características básicas. Uma das diferenças existentes entre positivismo e evolucionismo e idealismo alemão é a importância do segundo papel da história. Max Weber é o defensor do idealismo, do processo histórico. Viu desenvolver uma perspectiva histórica e sociológica e tornou-se sistematizador da sociologia alemã. A pesquisa histórica, segundo Weber, é essencial para a compreensão da sociedade. O conhecimento vem da experiência, da vivência histórica. O papel do sociólogo não é entender ou estabelecer a causa, o efeito das ações dos indivíduos, mas sim compreender o porquê tais ações são desenvolvidas. Portanto, a sociologia dele é a chamada sociologia compreensiva. A realidade social não é a única, como o positivismo afirmava. A realidade social é composta por diversas chamadas ações. Essas ações é desenvolvida pelo sujeito, portanto, o sujeito desenvolve a ação. O sujeito desenvolve a relação com os grupos sociais. Devemos ter uma perspectiva histórica das sociedades a serem analisadas. Cada sociedade possui a sua particularidade, e analisar a sociedade como um todo, como uma ideia imutável, é desconsiderar necessariamente a sua cultura, porque ele diz que devemos compreender o que é valioso aos integrantes de uma sociedade, portanto, a sua cultura. A objetividade é impossível nas ciências sociais, contrariando, é óbvio, a ideia de Augusto Comte. Ele diz assim: objeto de estudo é a conduta humana, pública ou não. O homem dá sentido à sua ação social, estabelece a conexão entre o motivo da ação
ação e os seus efeitos. É uma ação com sentido. Daí ele vai desenvolver o conceito de ação social. Ação social é toda e qualquer atividade ou ação desenvolvida pelo indivíduo cujo significado pertence a ele. Eu posso apenas compreender a ação do indivíduo, mas cabe ao indivíduo dar um significado à sua ação. E o motivo fundamental da organização da sociedade pressupõe uma ação. Segundo Weber, cada indivíduo age levado por 4 motivos fundamentais. Esses motivos, eles podem ser influenciados pela tradição dos interesses racionais e da emotividade. Portanto, vejamos, tá? Ação social. Primeira forma de ação social, segundo Max Weber, ação social tradicional, motivada pelo costume ou hábito arraigado. Existe e não é contestada, como por exemplo a dominação do pai sobre o filho. É uma forma tradicional. E ainda a segunda forma é a ação afetiva ou emocional. Sobre a ação afetiva e emocional, ela é motivada por sentimentos, ela é necessariamente momentânea, ela não pressupõe um caráter de análise, ela não pressupõe um caráter racional na sua execução. Agora, ação carismática, o líder possui um magnetismo sobre os liderados, como por exemplo, Augusto César, o Júlio César, Napoleão, Adolf Hitler, Getúlio Vargas desenvolveram uma certa dominação sobre os seus liderados. E as ações racionais. A ação racional se estabelece a partir de um acordo em, por exemplo, chefe-funcionário. Essa ação racional nós podemos caracterizar como 2 formas. Ação racional em relação a valores. Você age racionalmente porque acredita que tal ação é um valor, ou você age acreditando que é um fim. Você age mediante aos fins dessa sua ação, visando os fins, visando necessariamente ao objetivo final. Se você estuda necessariamente visando um objetivo, portanto, ação racional mediante a fins. Ainda em Weber, para fundamentar a essência da sua ideia e tudo mais, ele cria a ideia da ética protestante e o espírito capitalismo. Para Weber, o capitalismo se desenvolve atrelado ao pensamento protestante, porque o pensamento que vigorava antes da ascensão do capitalismo atrelado ao protestantismo era aquela ideia da Igreja Católica de que o lucro, de que a exploração era vista como uma forma de pecado. Para o protestante, ou para a ética protestante, o capitalismo traz uma nova ideia. O lucro passa a ser visto como uma bênção divina, como uma graça de Deus. O protestantismo é relacionado ao capitalismo de informação, valores como disciplina cética, vocação, o dever e a propensão ao trabalho atuavam de maneira decisiva sobre os indivíduos. É claro que a ideia era burguesa e visava o lucro. Nas famílias protestantes, os filhos eram criados para o ensino especializado e para o trabalho fabril, visando a obtenção do lucro. Fica claro então a ideia de que Marx desenvolve a ideia da ética protestante como auxílio ao desenvolvimento do capitalismo. Ao contrário de que a Igreja Católica falava, aqui o protestantismo associado ao capitalismo, o lucro é visto como uma bênção divina. A relação entre a religião e a sociedade, a motivação protestante, segundo Weber, é o trabalho. O protestante puritano se adapta facilmente ao mercado de trabalho, acumula o capital, lucro e reinveste produtivamente. Analisando os valores do catolicismo e do protestantismo,
percebe-se que os últimos têm uma tendência ao racionalismo econômico, que é a base do capitalismo. Segundo essa ideia, o catolicismo era uma base arraigada fundamentalmente numa ascese distante da ideia da produção. A partir do estudo característico das atividades econômicas em épocas e lugares diferentes, Weber construiu o chamado tipo ideal, que seria um padrão, uma forma de se pensar, uma ideologia básica. Por exemplo, qual é o tipo ideal de carro para você? Pensou? Se você pensou o tipo ideal de automóvel, agora pense o modelo desse automóvel. É claro, o tipo ideal é uma construção abstrata, o modelo é a materialização desse tipo ideal. Portanto, o capitalismo promove a separação entre a empresa e a residência, a utilização da técnica e conhecimento científico e a associação ao pensamento-razão. E segundo essas ideias, Weber fundamenta as suas explanações falando assim: o Estado é a entidade que possui um monopólio legítimo da ação coercitiva. Somente o Estado pode estabelecer a dominação legal sobre o indivíduo. Weber é conhecido pelo seu estudo da burocratização do Estado, a burocracia do Estado. Mas, segundo Weber, o Estado é a entidade, é a instituição que mantém um monopólio legítimo do uso da ação coercitiva. Portanto, Durkheim, as ideias estão ligadas diretamente ao fato social. Weber está ligado diretamente à ação social e necessariamente à ética protestante e à expansão do capitalismo. Espero que você tenha conseguido acompanhar as nossas ideias e vamos para a nossa próxima aula. Até lá!